Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje para estar conversando com vocês, para estar agradecendo por esse momento, né? Por estarmos juntos na EBD novamente, pela glória do Senhor, pela graça do Senhor, estamos aqui, né? Dispostos a ensinar e vocês dispostos a aprender sobre a palavra do Senhor. O nosso tema hoje é sobre a Bíblia, nosso estudo é sobre a Bíblia. O objetivo geral do nosso estudo de hoje é mostrar a importância de conhecer a Bíblia. E nós temos hoje dois motivos específicos, né? Dois objetivos específicos pelo qual nós vamos ver a importância da Bíblia. Mostrar como a Bíblia é formada, né? E ensinar como interpretar a Bíblia e aplicá-la no nosso dia a dia, né? Porque afinal de contas a Bíblia também nos exige a prática. Vamos lá para o conteúdo propriamente dito. A Bíblia é o livro de Deus por excelência. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós vemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando para nós, né? A sua autoridade e inerrância e infalibilidade se encontram nas entrelinhas de cada versículo, de cada palavra, de cada profecia e de cada promessa que nós lemos ou já vimos na Bíblia. O que vem a ser inerrância? Inerrância é que a Bíblia está totalmente livre de erros, de contradições, totalmente, não existe, ela é totalmente inerrante, tudo bem? E a infalibilidade, ela não pode enganar-se, ela não falha, é infalível, né? Então, assim, nós precisamos crer nessas duas características principais da Bíblia, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante e ela é infalível sempre, sempre foi e sempre será. Vamos lá. A Bíblia ela foi escrita por 40 autores diferentes, tudo bem? Ela tem 66 livros e se divide em assim. O Antigo Testamento contém 34 livros e o Novo Testamento contém 27 livros. A palavra testamento, ela significa pacto ou aliança. Então, isso quer dizer que nós tivemos dois pactos, tá bom? O Antigo Testamento foi o primeiro pacto feito lá em Abraão, com o filho da promessa, né, Isaac. E agora a nova aliança em Cristo Jesus. Tudo bem? Então, são os nossos dois pactos. Esse pacto aqui foi o pacto humano, que é passível de erros, de quebrar, de falhas. E esse pacto de Jesus, que nunca falha, que é eterno, né? E é o último pacto que Cristo fez conosco. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Os 40 autores, eles são diferentes, claro, como eu já falei, de condições e épocas diferentes. Deus usou pessoas como instrumentos seus para transmitir sua mensagem. Cada escritor manifestou o seu próprio estilo e características literárias, sua forma de escrever, a sua linguagem, a sua época, né? O seu ambiente. Então, cada escritor fez uso disso. Portanto, há na Bíblia um só plano, que de fato mostra a existência de um só autor. Claro, né? Divino quanto aos escritores. Quem é esse autor divino? O próprio Deus, através do Espírito Santo. Ele usou seus instrumentos, esses autores, para escrever a sua palavra. Ela contém a história da salvação. Então, de Gênesis a Apocalipse, ela contém a história da salvação. E essa história da salvação é sobre a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Tudo bem? Desde a criação do mundo, feita por Deus, até as profecias da segunda vinda gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. Podemos caracterizá-la como uma grande carta enviada por Deus a todos os seus filhos.
Nesta carta contém um plano que Deus preparou para cada um de nós. Então, diante dessa afirmação, essa carta foi escrita para o mundo ou para os filhos de Deus? Claro que para os filhos de Deus, se é uma carta direcionada a nós, né? Então não foi para o mundo, porque a gente há de entrar no consenso que nem todas as pessoas conseguem ler e entender a mensagem que está escrita na palavra de Deus, tá bom? Ela pode ser definida como livro sagrado, que é a palavra de Deus, é a revelação de Deus à humanidade. Vamos ler, como a gente já leu 2 Timóteo 3,16, né, que diz que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Vamos ler 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Que diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Vocês confirmarem isso. Por que ela é sagrada, então? É sagrada porque contém autoridade e inspiração divina. Deus se revela também através da criação. Vamos ver Salmos 19. Esse Salmos é muito lindo, viu, gente? Muito bonito mesmo. Salmos 19. Achei. Eu quero que vocês leiam, viu? Do 1 ao 8. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha como nosso Deus é grandioso. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai aos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que palavra maravilhosa, né? Então, assim, Deus se revela em Cristo. Vamos ver? Aqui a gente viu Deus se revelando na criação. Deus se revelando em Cristo. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Então, Deus se revela também através de Cristo, que é a nossa palavra viva. Esta revelação tornou-se necessário devido ao quê? A queda do homem, o pecado lá com Adão e Eva. Realmente. É, mamãe. Tá bom? Só um instante. Então, assim, a gente tá estudando. Vamos ver aqui agora como a gente pode estar interpretando a Bíblia. Não devemos interpretá-la de qualquer modo. Ao ler a Bíblia, devemos orar para o Espírito Santo nos revelar as verdades contidas nela. Uma coisa muito importante: por que as seitas surgem? Surgem devido à nossa livre interpretação. Eu digo assim: o irmão Nascimento entendeu esse versículo do 1 João 1:1 assim. A irmã Ana entende de outra forma, o irmão Aquino de outra forma, a irmã Lindaura de outra forma, a irmã Silvana de outra forma, todo mundo entende. Então, como eu estava falando, né, da livre interpretação, nós não podemos ter essa livre interpretação da Bíblia, porque não é correto, tá certo? A gente tem que ter a interpretação certa da Bíblia, o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia está falando naquele capítulo, naquele versículo.
Tudo bem? Então, a gente vai estar concluindo o nosso estudo. Eu vou estar passando os devocionais para vocês, em cima desse estudo, para que vocês possam absorver de uma forma maravilhosa, tá bom? Como cristãos, é importante que reconheçamos a necessidade que temos de compartilhar Cristo com outras pessoas e levá-lo aos seus pés. No entanto, muitas vezes nós não temos os fundamentos necessários para derrubar seus argumentos, né? Tem muita gente que é muito conhecedor da palavra de Deus e a gente fica voando, né? Para derrubar seus argumentos mentais e espirituais, porque nos falta o quê? Conhecimento básico da palavra de Deus. Cada uma das verdades que há nas Escrituras nos dá um profundo conhecimento de Deus e é através delas que podemos nos firmar na rocha que é Cristo. A razão pela qual você precisa e eu preciso conhecer a palavra de Deus é para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, com plenitude, e a gente cumpra com o propósito de Deus para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Então, isso é uma verdade. E nós temos que nos apropriar disso. Nós precisamos dar razão à nossa esperança para as pessoas. Por exemplo, numa época dessa, as pessoas estão desesperadas, sem ter esperança no futuro, não sabe se vai viver daqui para amanhã, com medo dessa virose, né, que está dando esse vírus terrível. Então, nós precisamos ter nossa razão da nossa esperança, que é Cristo. E nós só iremos ser firmes naquilo que a gente fala se nós entendermos o que a Bíblia está dizendo para nós, para que a gente possa aplicar e as pessoas que nos buscam atrás de uma palavra, de algum conhecimento, que a gente possa estar ajudando através da Bíblia, tá certo? Porque nós não sabemos quem são as pessoas que Deus escolheu. É através da palavra. A Bíblia fala que é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, as pessoas não vão ser salvas, não vão acreditar em Cristo, se nós não falamos de Cristo para elas, né? Se nós não confrontamos os seus pecados, né? Não é que você vai ser rude, ignorante. A palavra de Deus, por si só, ela já confronta o pecador. Então, você não precisa tá interpelando a pessoa, você precisa só ler a palavra de Deus e falar da palavra de Deus para ela. E o Espírito Santo é que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Então eu queria agora encerrar e agradecer e orar por vocês. Vamos lá, oremos. Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer por cada aluno, Deus, pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, porque Tu tem nos guardado até aqui. Tu tem nos dado o alimento, o pão nosso de cada dia. Tu tens nos dado o Teu Espírito Santo, Senhor, nos mostrando, nos dando esperança, nos dando vida. Tira, Deus, todo o medo do nosso coração, da nossa mente, que nós possamos dar muito alimento para a nossa mente, que é a Tua palavra, para que nós não venhamos a pensar bobagens e que nós venhamos ter a certeza da nossa salvação. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, eu vou postar as devocionais para vocês no grupo e sintam abençoados por essa palavra e busca o Senhor essa semana para se fortalecer seus familiares, tá bom? As pessoas que dependem de vocês. Um grande abraço, tô com muitas saudades, um grande beijo. Amo vocês.